Boa tarde. Estamos iniciando agora o seminário sobre os ciclos biogeoquímicos. A equipe é composta por Ana Gisele, Antônio Ítalo e Maria Eduarda. Ciclos biogeoquímicos. O que é um ciclo biogeoquímico? Ciclos biogeoquímicos compreendem os processos pelos quais os organismos retiram os elementos químicos ou compostos da natureza para serem utilizados por eles, devolvendo-os em seguida ao ambiente. São esses ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos, ou seja, garantem que o elemento flua pela atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Os principais ciclos biogeoquímicos encontrados na natureza são o ciclo da água, do carbono, oxigênio e nitrogênio. Os ciclos biogeoquímicos podem ser classificados de duas formas. Tem dois ciclos, na verdade. O ciclo gasoso, que é aquele que possui como reservatório principal do elemento a atmosfera. Além disso, os elementos entram e saem da biosfera em sua forma gasosa. Já no ciclo, e o segundo é o ciclo sedimentar. O principal reservatório dele é a crosta terrestre. Alguns fatores são necessários para que ocorra um ciclo biogeoquímico, que são reservatório do elemento químico, como já foi falado anteriormente, a atmosfera, a hidrosfera ou crosta terrestre, existência de seres vivos e movimentação do elemento químico pelo meio ambiente pelos seres vivos de um ecossistema. A importância dos ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos, por promoverem uma ciclagem de elementos, garantem que eles sejam utilizados e posteriormente estejam novamente disponíveis. Esse é um fator extremamente importante, pois alguns elementos são essenciais para os seres vivos, e seu uso constante sem reposição poderia ocasionar a extinção de espécies. Ciclo da água. A água é um dos elementos essenciais para a vida no planeta. Ela está presente na natureza em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Em seu ciclo, ela passa da fase líquida, presente em rios, mares, por exemplo, para o estado de vapor, por meio da evaporação. Em camadas mais altas da atmosfera, o vapor da água condensa-se e volta à superfície de forma líquida, num processo denominado precipitação. Entretanto, quando o resfriamento do vapor da água ocorre excessivamente após a condensação, ela solidifica-se e volta à Terra em forma de neve ou granizo. Quando a água cai sobre o ambiente terrestre, ela infiltra no solo, indo para os lençóis freáticos. Os seres vivos ingerem ou absorvem a água do ambiente e utilizam-na em diversas reações que ocorrem em seus organismos. A água pode ser devolvida ao ambiente por meio de seres vivos em processo de respiração, transpiração e excreção. Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo do carbono, que é um dos ciclos biogeoquímicos, tá? Bom, o ciclo do carbono é basicamente a reciclagem do carbono. O que acontece? O carbono vai para a atmosfera e ele fica retido na camada de ozônio. As plantas, quando vão fazer seu processo de fotossíntese, plantas e algas marinhas, às vezes, em alguns casos, também as cianobactérias fazem um processo de fotossíntese que ajuda nessa absorção do carbono, mas são exceções. O principal são as plantas e as algas marinhas. Puxam esse carbono da atmosfera
para fazer o processo de fotossíntese. E no processo de respiração celular, elas liberam esse carbono na litrosfera e esse carbono volta para outros organismos. E isso leva a continuação da vida, porque tudo que a gente vai fazer, a gente precisa do carbono nas plantas, para combustão, para decomposição de matéria orgânica, para conversão de matéria inorgânica para matéria orgânica, para a gente conseguir ter a composição da glicose, porque na glicose vai o CO2, e a glicose é importantíssima para tudo que a gente faz na nossa vida, porque glicose é o que dá energia para o nosso corpo. Então, não só para o nosso corpo, como para o corpo do ser vivo em si. Então, tudo que se vai fazer precisa de glicose, não só para atividades como andar, correr, falar, comer, mas também para atividades de nossos órgãos, eles precisam da glicose. Muita gente associa o carbono como uma coisa ruim por associar ele ao efeito estufa, mas isso não é verdade, porque o que faz o carbono ser ruim para o planeta é o excesso, e o único ser que cria carbono em excesso é o ser humano, porque todos os outros seres vivos não fazem isso. Quando o carbono se torna um fator em excesso, ele vai prejudicar o planeta. Mas eu mostro já por quê. Primeiro eu quero falar que o carbono se divide no ciclo biológico do carbono e o ciclo geológico. O que é o ciclo biológico? Bom, o ciclo biológico é a movimentação de carbono entre os seres vivos. Então, o ciclo biológico ocorre quando o carbono ainda está na litrosfera, tá? E o ciclo geológico acontece quando o processo do carbono sair da litrosfera e ir para a atmosfera. Eu quero muito que vocês prestem atenção, por favor, nessas setinhas. As que tem a cor vermelha é o processo biológico do carbono. É quando acontece a respiração celular das plantas e o carbono é liberado na litrosfera. Aí a gente pode ver que a árvore liberou o carbono que serviu para a combustão daquela fogueira, que serviu para o esquilo, que absorveu o carbono, que vai servir para outras plantas, que vai servir para resíduos, enfim. As setinhas verdes representam o processo geológico, que é quando o carbono está saindo da litrosfera para ir para a atmosfera. E isso acontece através da combustão, da decomposição, da queima de combustíveis fósseis, como mostra naquela fábrica lá atrás. E o problema do carbono, como eu falei anteriormente, a gente vai conseguir ver através dessas setinhas azuis. Olha a quantidade de setinhas vermelhas, que são as setinhas verdes, que são a produção de carbono indo para a atmosfera. Todas as setinhas verdes é produção de carbono indo para a atmosfera. As setinhas azuis representam o processo de fotossíntese, que as plantas puxam o carbono para a litrosfera. Então a gente vê que a desproporção é muito grande da quantidade de carbono que a gente produz, a quantidade de carbono que a gente usa, que a gente pode ver isso nas setinhas vermelhas, e a quantidade de carbono que as plantas precisam. Então, toda vez que a gente reduz o número de plantas e aumenta o número de carbono, a gente tem um problema. Então, nosso problema não é para a existência do carbono, pelo contrário, o carbono é essencial para a vida. O problema é porque a gente está diminuindo o número de plantas e aumentando cada vez mais o consumo e a queima dos combustíveis, aumentando ainda mais a produção do carbono. E a produção do carbono, a gente pode fazer uma ligação muito interessante com o ciclo de oxigênio, que também é outro processo, outro ciclo biogeoquímico. O ciclo do oxigênio, muita gente acha que é igual ao ciclo do carbono e que por isso não tem importância de ser estudado. Mas o ciclo do oxigênio é essencial, porque como todo mundo sabe, o oxigênio é essencial nas nossas vidas, né? Outro fator importantíssimo para a vida na Terra é o oxigênio. A gente não precisa nem falar muito para saber que não existiria vida na Terra sem o oxigênio. Mas como é que acontece a liberação do oxigênio na Terra? Bom, a liberação do oxigênio na Terra acontece através também de um ciclo biogeoquímico, que é o ciclo do oxigênio.
E esse é muito parecido com o ciclo do carbono, até porque os dois estão intimamente ligados, porque o oxigênio é liberado quando acontece a respiração celular, que a gente sabe que só é possível por conta da fotossíntese, que só é possível graças ao carbono que é sugado pelas plantas. Bom, e a gente sabe que o oxigênio é essencial, porque é através dele que a gente tem a combustão, que a gente sabe que foi a principal descoberta evolutiva do ser humano, que foi o fogo, tem a decomposição, a respiração dos seres humanos, por exemplo, que acontecem através do oxigênio entrar no nosso corpo, a gente capturar ele para nossas hemácias, que ficam nas hemoglobinas, e através daí a gente tem a oxigenação dos nossos pulmões. Só que tem um fator hoje em dia que está prejudicando muito a questão da oxigenação da atmosfera, que é o alto nível de queima de combustíveis fósseis. E quando isso acontece, a gente tem uma diminuição de oxigênio na atmosfera. E isso não atrapalha somente na vida humana ou na vida dos animais, que vão ter que se adaptar a isso. Isso também atrapalha na vida marinha, porque existe um fator chamado oxigenação na água. O que acontece? O oxigênio está na atmosfera, desce para a água e lá ele é dissolvido. E os animais, através disso, capturam o oxigênio que estão na água. E aí eles têm a oxigenação do corpo deles. Isso afeta também na vida marinha por isso. E, consequentemente, vai afetar na vida humana, porque a gente consome aqueles peixes e, de alguma forma, a gente vai tanto perder em quantidade quanto em qualidade, porque aqueles animais estão comprometidos. Então a gente vê que o ciclo do oxigênio é muito ligado ao ciclo do carbono, e que o excesso de carbono também não interfere somente no ciclo do carbono, interfere também no ciclo do oxigênio, porque, como a gente já viu em aulas anteriores, é tudo interligado. Meu nome é Ana Gisele e eu vou falar um pouco sobre o ciclo do nitrogênio. Esse ciclo ele é o que garante a circulação do nitrogênio no ambiente físico e nos seres vivos. O nitrogênio é um composto encontrado em rochas, no fundo dos oceanos, sedimentos e na atmosfera. Na atmosfera é onde fica concentrada a maior quantidade, ele é cerca de 79%. Só que ele não é utilizado pela maioria dos organismos vivos, que são incapazes de fixar e incorporar a matéria viva, o nitrogênio atmosférico. As bactérias são alguns organismos que conseguem utilizar esse nitrogênio. Esse ciclo ele pode ser dividido em 4 etapas. Nós temos a fixação, que acontece principalmente com a ajuda de bactérias. Essas bactérias elas vão formar nódulos na região cortical das raízes das plantas e agem capturando o nitrogênio atmosférico e transformando-o em amônia. As bactérias elas estabelecem uma relação mutualística com o vegetal. Por quê? Porque elas fornecem às plantas os sais do nitrogênio que elas precisam e recebem delas a matéria orgânica que foi produzida no processo de fotossíntese. Posteriormente, nós temos a amonização, que é quando os decompositores eles começam a atuar na matéria orgânica nitrogenada, liberando amônia no ambiente. Essa amônia ela é combinada com a água do solo e forma o hidróxido de amônio, que se ioniza e produz o íon amônio e a hidroxilo. Depois, nós temos o processo de nitrificação, que ocorre a oxidação da amônia em nitrito, pelo processo de nitrosação, e na sequência em nitrato, pelo processo de nitração. A nitrificação é um processo realizado por bactérias que fazem quimiossíntese, ou seja, elas utilizam a energia liberada na nitrificação para sintetizar suas substâncias orgânicas. O nitrato que é liberado, ele pode ser absorvido e utilizado pelas plantas e também pode ser convertido em compostos orgânicos. Desse modo, o nitrogênio ele ingressa na cadeia alimentar e os animais conseguem adquirir nitrogênio por meio da alimentação.
por fim, nós temos a desnitrificação, que o que é que acontece? As bactérias, chamadas desnitrificantes, elas utilizam os nitratos e transformam eles em gás nitrogênio. Nesse processo, é garantida a devolução do nitrogênio para a atmosfera. Porque nesse processo, o que é que acontece? Uma parte dos nitratos do solo é remetida novamente à atmosfera na forma de gás nitrogênio. Aí fecha o ciclo e garante o equilíbrio na taxa de nitrato do solo. Agradecemos a atenção de todos. No ciclo biogeoquímico nos trópicos, nós temos os seguintes conceitos básicos. Serrapilheira, que são restos de vegetais, como folhas, ramos, caules e cascas de frutos, que em diferentes estágios de decomposição, bem como de animais, que formam uma camada ou cobertura sobre o solo de uma floresta. Essa camada é a principal fonte de nutrientes para a ciclagem em ecossistemas florestais e agroflorestais tropicais. Tem também a biomassa, que é a quantidade total de matéria viva existente no ecossistema ou em uma população animal ou vegetal. A simbiose, que é a associação entre dois seres vivos, no qual há um benefício entre ambos. Micorizas, que são micélios de fungos que vivem em associação mutualística com raízes vivas de plantas. E a lixiviação, que é o processo de extração de uma substância de sólido através da sua dissolução num líquido. A ciclagem de nutrientes nada mais é do que o ciclo de nutrientes. E esses nutrientes a gente pode resumir basicamente em glicose e sais minerais. Esse ciclo de nutrientes resume-se a absorção de nutrientes minerais disponíveis no solo pelo acúmulo vegetal do próprio solo. Ou seja, quando cai folhas, galhos, é tipo um ciclo da própria natureza para manter o solo saudável. E esse material que cai em acúmulo se chama fitomassa. Aí a fitomassa se decompõe e assim supre as necessidades de nutrientes do solo para manter o equilíbrio e a preservação do seu ecossistema. Quando se retira essa fitomassa do ecossistema, do solo, o ecossistema nos trópicos perde os nutrientes através do processo de lixiviação. Pelo que já foi visto, as estratégias agrícolas da zona temperada são totalmente inapropriadas para as regiões tropicais. O desenvolvimento e ensaio de plantas agrícolas que apresentem sistemas radiculares com micorrizas, além de uma utilização maior de plantas perenes, são objetivos ecologicamente sensatos para os locais com clima subtropical e tropical.